Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro, nova temporada. Eu aqui mais uma vez, cercado da companhia sempre muito especial do Dr. Ivan. Muito obrigado, Dr. Henrique. Um prazer. Estamos começando uma temporada nova para discutir mais alguns temas e questões, sem dúvida alguma, importantíssimas a todos nós aqui nesse nosso bate-papo de toda hora. Gostaria de começar hoje, dentro do tema da uso capião extrajudicial, falando um pouquinho desse requerimento inicial. A questão do requerimento inicial e da indispensabilidade do preenchimento dos seus pressupostos. Doutor Ivan, tudo bem, nós temos que fazer? É um prazer encontrá-los aqui nessa nova temporada do nosso Bate-Bola. E apenas destacando que nessa nova temporada, ao menos nos primeiros programas, a gente vai ter o objetivo de tratar das modificações que houve nas normas de serviço aqui de São Paulo, né? Então nós revisitaremos alguns temas que o Bate-Bola já tratou, tendo essa perspectiva das modificações. Excelente. Né? E aí, especialmente no uso capião extrajudicial, é muito interessante porque as normas desta vez foram muito mais profundas e detalharam muito mais os requisitos, por exemplo, do requerimento, né? E eu acho que agora ficou bem claro, pela nova redação das normas, que o requerimento é em todo um análogo da petição inicial do advogado. Quer dizer, não é uma petição tecnicamente, mas é algo que se assemelha bastante, tem que ser substituído por advogado também, e inclusive tem que seguir os requisitos da petição inicial. Que a gente encontra lá no 319 do CPC. Perfeitamente. Esse é o artigo que a gente precisa ter como espelho. Né? As normas fazem uma remissão direta ao CPC para esse caso, para os requisitos da petição inicial, né? Então, acho que caberá ao registrador análise desse requerimento quanto ao preenchimento desses requisitos que são os da petição inicial, né? Fora os específicos do uso capião, né? Como, por exemplo, a natureza da posse, a própria modalidade que está sendo pretendida, etc. Não sei o que pensa o Doutor Henrique. Ainda que preenchidos ou parcialmente preenchidos, qual é o controle de admissibilidade do registrador? Acho que esse ponto é um ponto importante. É bem interessante. Antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez o honroso convite, doutor Gentil e doutor Ivan, que está na presença desses dois grandes juristas. Para mim é muito satisfatório e profundamente honroso, né? Eu tenho para mim, acompanho o doutor Ivan, acho que o requerimento deve contemplar todos os requisitos que estão nas normas, que realmente seguem a linha do próprio Código de Processo Civil, no artigo 319, e acho que a falta de algum desses requisitos deve ser objeto de emenda e o oficial deverá promover, então, uma nota de devolução, né? Com relação a outros requisitos que não estão expressamente previstos no texto normativo e no texto da lei, tenho para mim também que devem ser observados. Um deles é a legitimação ativa. Ou seja, quem é que pode requerer uso capião, né? Isso não está expressamente nem na Lei 6.015 e nem nas normas. Então, acho que nós temos que nos socorrer subsidiariamente do Código de Processo Civil, né? Nós temos aí a definição, que não está expressa no Código, mas doutrinariamente, particularmente, sobre a pertinência lógica de quem pede e em relação ao direito material. Então, se nós vamos admitir que o requerimento possa ser feito não pelo possuidor, mas por outra pessoa, nós vamos ter que examinar se essa outra pessoa tem ou não tem legitimidade. O exemplo eu diria, mais recorrente é aquele que diz respeito ao credor hipotecário, né? Será que o credor hipotecário poderia requerer a uso capião em benefício do possuidor, ainda que o possuidor não requeresse? Isso não está nas normas, nem na lei, nem no Código. Isso é uma questão doutrinária. O fiador, por exemplo, poderia fazer esse requerimento, né? O Benedito Silvério Ribeiro, né, que tem com grande respeito e admiração profunda, né, ele sustenta que sim, né, na qualidade de terceiro interessado. Eu tenho para mim que também é possível. Mas como é que nós vamos fazer essa angularização? Ou seja, como é que nós vamos compor esse processo, né? Eu tenho para mim que ele teria que ser notificado, o possuidor. E se ele não manifestasse a concordância, ou seja, se impugnasse, vamos dizer assim, eu acho que o processo correria o risco de não ter andamento, não ter prosseguimento.
Até porque as normas também fazem uma grande ressalva, que eu acho que em boa hora foi introduzida, que é com relação à impugnação ser ou não ser fundamentada. Ou seja, será que a impugnação do possuidor seria fundamentada? Então eu coloco aqui, nesse bate-bola, né? Transfiro aqui aos nossos... Eu acho que um análogo que a gente pode fazer, pensando especificamente na atividade extrajudicial, é nas retificações diárias. Quer dizer, o terceiro interessado tem legitimidade para retificação. E vou dizer, mas esses temas nós vamos deixar para trabalhar no segundo bloco, para poder deixar o pessoal também pensar, respirar e voltar para a gente falar sobre esse tema daqui a pouco. Tá bom? A gente volta para continuar de requerimento e essas questões específicas no próximo bloco, gente. Até mais. Tchau, tchau. Meu nome é Renato Góes e eu estou na cidade de Limeira, centro-leste do estado de São Paulo. Eu quero convidá-los a participar do maior e mais completo curso de capacitação em regularização fundiária do Brasil. Estamos no Portal dos Eucaliptos, em frente à casa do seu Valdeci. Que tal buscarmos uma solução urbanística, ambiental, jurídica e social para que o Sr. Valdeci tenha o seu direito de propriedade devidamente reconhecido? Quer saber como resolver o problema urbanístico dessas unidades? Assim se aprende REURB, andando nos bairros, conhecendo a precariedade dos nossos bairros. Venha para o curso de capacitação em regularização fundiária da Arisp. Aprenda a fazer a REURB do jeito certo. Olá, tudo bem? Voltamos para o nosso segundo bloco para trabalhar ainda questões decorrentes desses requisitos iniciais. Dizíamos nós, então, a questão de um análogo interessante para o campeonato judicial, que é a retificação diária de questão extrajudicial. Quer dizer, nessas situações também é possível e é relativamente comum que o terceiro interessado requeira a retificação. Né? Então imagina lá uma situação em que eu tenho lá alguém que vai, por exemplo, adquirir uma servidão coativa, uma servidão administrativa, cujo registro é impossível porque a matrícula do imóvel onde está situada a servidão não comporta a especialidade objetiva suficiente para posicionar aquela servidão ali. Tem legitimidade o titular da servidão para requerer a retificação de imóvel alheio, caso em que, necessariamente, o proprietário será notificado para participar. Né? Na retificação, me parece que também para o proprietário é aplicável a ideia da impugnação fundada ou infundada. Né? Por que não fosse assim, se ele não concorda com a servidão, seria muito fácil impedir a constituição pelo registro, simplesmente impugnando aquela retificação infundadamente. Né? E no uso capião extrajudicial, será que a mesma lógica é aplicável também na impugnação pelo possuidor? Ele pode não querer ser proprietário, por exemplo? Então, eu acho que essa questão essa é complicada até pelos efeitos que isso gera no processo. Então, talvez os motivos pelos quais não tenha ocorrido efetivamente esse reconhecimento da propriedade por parte do possuidor pode decorrer de diante uma série de dívidas, execuções em curso. Ele fala, não, se eu tiver o reconhecimento, posso ter um atingimento desse bem, e então eu não quero. Eu acho que isso, se tornando litigioso, havendo efetivamente um embaraço técnico, no caso administrativo, fica afastado ao uso capião extrajudicial. Acho que aí não tem como superar essa questão. Do contrário, também não vejo embaraço para que seja seguido administrativamente. Ainda no requerimento, um outro ponto interessante que eu colocaria, que é a questão, algo que parece muito simples e muito sem importância, mas que é fundamental, que é a questão da indicação na petição, no requerimento, da correta modalidade do capião requerida. Porque percebam, não é? Em uma modalidade, eu posso ter ali a apresentação, por exemplo, de um contrato com a finalidade de apenas ser um mero meio de prova de tempo de posse. Em outro, ele pode ser o próprio justo título, que autoriza aquela modalidade. Né? E a pergunta que eu faço para os colegas aqui é, percebendo o oficial que o uso capião é possível para uma modalidade, mas não por outra, supondo-se que está contida ali no requerimento, uma que não é possível pela documentação acostada, mas outra seria, por conta do tempo de posse, etc. Né? Poderia o oficial deferir o pedido considerando um pedido pelo outro,
ou necessariamente terá que exigir o aditamento do requerimento, a retificação, para que se adeque ali às circunstâncias. Tornando a um caso concreto, solicitação de uso capião extrajudicial com um pedido ordinário, ou seja, ao prazo de 10 anos, necessidade de justo título. Não fica clara a compreensão da existência do justo título, mas pelos documentos juntados fica notória a perpetuação na posse por mais de 15 anos. Perfeito. É o caso. Uso capião extraordinário. Seria possível seria necessária essa reformatação do pedido inicialmente, ou eu posso seguir com a uso capião e no momento do reconhecimento o oficial fala, não, uso capião extraordinário. A questão é esta. O que pensam meus? Eu tenho para mim que sim. O oficial, assim como o juiz, não estão atrelados à denominação, né, que possa conter o requerimento, como se passa na petição inicial em juízo, em razão daquele princípio, a todos notório, né, que se consubstancia na máxima dame factum, né, dame tibius, né, ou iura novi curia. Então, não haveria necessidade de fazer uma emenda em relação a isso. Porém, quando nós estamos tratando de aspectos formais, nós estamos tratando de uma esfera que deve cumprir formalidades, enfim, que deve primar pela maior transparência, nós estamos tratando de cartório, de registro de imóveis, seria de todo conveniente, realmente, que o requerente adaptasse o requerimento à modalidade cabível. Sim. Mas me parece que não é uma norma obrigatória, mas coloco aí... Eu tenho esta preocupação também pelo seguinte... porque nós, para processarmos o capião extra, nós temos que ter absoluta certeza de que não há qualquer tipo de litígio ou de discordância. Como, ao encaminhar eventual notificação, nós encaminhamos uma cópia do requerimento, pode ser que o notificado pense, olha, muito bem, o prazo aqui é esse, a modalidade é esta aqui eu não pretendo eventualmente contestar porque eu acho que é mesmo, mas outra modalidade eu posso pretender contestar, porque eu posso não concordar, posso achar que os serviços não são suficientes. Imagina-se lá, que não é que eu, de alguma maneira, transmiti o imóvel para ele. De fato, foi um descuido meu, ele ocupou muito bem, mas eu posso fazer uma análise. Olha, vale a pena questionar isso? Não vale? Eu acho que, por conta disso, a definição da modalidade pode influir na vontade do notificado de impugnar ou não. Eu particularmente, até já fechando o nosso segundo bloco, eu acho que é importante sim a indicação e alteração do pedido, porque isso inclusive pode repercutir no número de notificações que deverão ser feitas, um prazo menor ou maior, talvez eu implique em outras situações, exemplo, uma modalidade de uso capião especial, 5 anos, e não preenchidos os requisitos, eu talvez corra para 15, e acho que nesse intervalo, e nesse lapso de 10 anos, talvez outras pessoas se mostrem interessadas e exija a sua prévia notificação antes do reconhecimento do direito. Então, eu acho que por alguns cuidados seria importante sim esse filtro e cuidado para que a gente tivesse uma alteração, uma retificaçãozinha, uma emenda, né, nesse pedido administrativo. Perfeito. Vamos fechar aqui então o nosso segundo bloco e a gente então já parte para continuar falando um pouquinho sobre a ata notarial e alguns cuidados, sendo ou não documento indispensável, vamos trabalhar no próximo bloco. Tá bom? Até mais, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Continuando nessa ideia de requerimento inicial e de tudo que se mostra indispensável nessa primeira análise por parte do registrador, acho que a gente precisaria entrar um pouquinho na questão da ata notarial. Ata notarial, primeiro, e aí já passando a bola para vocês. Primeiro, a ata notarial é indispensável? E segundo,
a precariedade, a ausência de informação, detalhamento e assim por diante, neste documento, o que fazer? Doutor Ivan? Muito bem. Antes da gente entrar no ponto, só destacar aqui, né, que de fato, nas normas de serviço, na nova redação, também quanto à ata notarial, agora há, aqui em São Paulo, uma especificação mais detalhada de quais são os requisitos e qual deve ser o seu conteúdo, né? Então, antes nós sabíamos que ela era necessária, agora nós sabemos que ela é necessária e também que requisitos ela deve ter, né? Numa aproximação do provimento 65. Perfeitamente, uma aproximação do 2017. provimento do CNJ, exatamente. O que eu acho que deve ser discutido é, na hipótese de alguns dos requisitos que são definidos pelas normas lá, né, não estar preenchido. Quer dizer, isso enseja, né, responsabilidade para o tabelião? Acho que isso não nos cabe debater aqui. Pode ser que sim, em alguns casos, se ela foi feita de uma maneira canhestra, eventualmente pode ensejar responsabilidade. A outra questão que se coloca é, muito bem, ela está deficiente em algum requisito, mas o conjunto ali da documentação apresentada ali ao registrador parece ser suficiente para demonstrar a posse, demonstrar a natureza do capião, etc. Me parece que neste caso, se a despeito da ata não conter algum requisito, né, eu tiver ali no procedimento outros elementos, né, que sejam suficientes para comprovar os requisitos do capião, eu acho que não deve ser o caso de devolução, não. Mas, claro que há situações de limites, né? Eu tenho como opinião, mas isso eu sei que é alguma polêmica, que a ata, segundo a redação das normas, é sim indispensável. Alguma ata deve ter. E é claro que ela tem que ter alguns requisitos mínimos. E se não contiver esses requisitos mínimos, né, então, de fato, pode ser o caso de devolução. Mas não acho que se algum dos requisitos ali evidenciados nas normas não estiver presente, se ele puder ser complementado por outros documentos, não acho que isso seja em si retificação ou devolução. O que pensa o doutor Henrique? Bom, eu passo, diante das suas ponderações, a refletir sobre se seria ou não possível dispensar algum desses requisitos. Eu tenho exigido, porque são elementos que me parece que dão exatamente um retrato, né, do que se passa em relação à posse, em relação aos requisitos propriamente da posse, as características que essa posse deve conter. Pelo menos, às vezes, já vi requerimentos onde simplesmente o requerente narra que está na posse há, 15 anos, 10 anos. E eu peço para emendar e dizer, traga, por favor, quais são essas características, quais foram as construções que foram erigidas, que data elas foram feitas, quais foram exatamente aqueles atos que justificam o seu pedido. Porque dizer estou na posse há 10 ou estou na posse há 15 anos, para mim não é suficiente, né? Eu acho que devem ser descritos os atos possessórios de forma minudente. A qualificação dos antecessores me parece também de muita prudência, porque em relação a ela, essa qualificação, nós temos como conferir se houve ou não houve algum litígio no passado, diante das buscas que serão feitas nas certidões negativas. Em relação ao valor do imóvel, eu acho também prudente o tabelião destacar isso. E há uma questão que sempre vem recorrente, né? Acho que está aqui escrito, está aqui no mesmo item 3, com relação às testemunhas, né? Se elas são ou não são indispensáveis. Na nossa concepção, que a gente tem largamente adotado nos processos, não propriamente nos campeões judicial, mas mais na esfera judicial, o juiz dificilmente dispensa a oitiva de testemunhas, dificilmente. Em matéria de posse, é uma questão que é mais complexa. Já vi testemunhas, por exemplo, informar o perito que o autor está na posse há 20 anos, vamos supor assim, né? Quando chega em juízo, diz, não, eu não falei 20 anos, eu falei 10 anos. Forma que, não havendo a ata notarial incorporado esse tipo de declaração, esse tipo de depoimento,
nós ficamos muito à mercê daquilo que o requerente trouxe, ou seja, basicamente documentos. É claro que a gente tem o poder de fazer diligências, né? Ouvir testemunhas, e eu acho até prudente. Nesses casos, se não houver indicação de testemunhas, terá, me parece que o oficial, na grande maioria dos casos, a cautela de ouvir testemunhas. Mas nós temos que verificar a razão de ser da ata. Por que a ata é indispensável? É justamente para dar ao oficial maior segurança. Se o tabelião teve esse cuidado de ouvir testemunhas, por exemplo, o oficial poderá até requiri-las para verificar se aquilo que foi dito ao tabelião tem alguma razão de ser. Que uma coisa a testemunha pode ter dito ao tabelião, outra coisa na frente do oficial pode ser outra. Então, acho que alguma cautela tem que ser tomada, mas isso é uma posição minha. Eu acho que a questão ela é importante. Acho que a gente tem aqui alguns detalhes até para desdobrar em relação a outras questões envolvendo o tema da ata. Já vou fechando o nosso bloco, mas basicamente o que eu queria dizer é que a ata é indispensável. Porém, eu acho que os dados trazidos por ela, ou a falta deles, podem aí serem preenchidos, complementados com a atividade do registrador também, porque ele é o destinatário final de todos esses elementos. É uma atuação muito diferente. A gente está trabalhando com os campeões extrajudicial conforme as normas, exatamente para trazer as novidades dentro de um aspecto prático no desenvolvimento da atividade registral. Acho que, como destinatário, nessa nova confecção de atividade, que é conferir o título e não examinar um título já pré-constituído, às vezes o oficial também vai ter que trabalhar com essa questão probatória de maneira um pouco mais aprofundada e, se entender que não é o caso, não reconhece administrativamente. Mas queria aqui já, fechando o nosso bloco e o nosso programa, agradecer demais, doutor Ivan, pela presença. Obrigado, eu agradeço. Eu já aproveito também para parabenizá-lo por toda a luta e conquista no 11º concurso. Eu acho que isso é importante ser dito aqui. Não só como um grande acadêmico, mas um excelente profissional. Então, realmente, parabéns. Muito obrigado. Doutor Henrique, muito obrigado pelo livro, pela lembrança, pelo carinho, e a participação do senhor aqui também é indispensável para que a gente possa desenvolver não só os temas, mas, quem sabe, um debate sempre cada vez mais aprofundado. Muito obrigado aos senhores. Viu? Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.